Hoje tratando do tema alienação parental. A nossa convidada especial é a doutora Yara Barbacea Gonçalves, psicóloga, especializada em psicologia clínica e mediadora de conflitos. Doutora Yara, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Também, como de costume, nós temos a parceria do IPAM, hoje representada na pessoa da doutora Herta. Doutora Herta, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Evelise, é um prazer estar aqui novamente. Nesta temática, que também é do seu interesse, você está inserido no núcleo familiar, então tem hoje a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre alienação parental. É por isso que eu começo, doutora Yara, questionando o que significa alienação parental. Olha, alienação parental é um processo onde o genitor ele programa a criança contra o outro. É um processo que foi descrito em 85 pelo Richard Gardner, um psiquiatra americano da Universidade de Colômbia. E aqui no Brasil, essa lei ela foi promulgada em 2010, então estamos pelo menos 15 anos atrasados, né? Então esse processo normalmente eclode no processo de separação, onde um dos cônjuges se sente realmente desvalorizado, rejeitado, abandonado. Então ele projeta esse processo na criança e passa a fazer toda uma campanha para alienar essa criança, para afastar essa criança do outro genitor. Doutora Yara, dificilmente num processo de separação, os cônjuges, o casal está de acordo na separação. Normalmente, um quer separar e o outro não quer, então existe sempre um processo mais traumático. E é comum que um deles guarde ressentimento, guarde mágoas e extravase isso nos momentos que está com os filhos, acabe falando, às vezes, alguma coisa ruim em relação ao outro cônjuge. Como diferenciar uma simples manifestação de desagrado em relação ao pai ou à mãe de um processo de alienação parental mesmo? No processo de alienação parental, o processo é constante, é um processo de violência. Então, nós percebemos que nessa situação, o cônjuge, o alienador, que normalmente é a mãe, mas eu já peguei casos onde o pai foi o alienador. Ele tem uma campanha acirrada para afastar a criança e ele usa de diversos recursos, né? Desde falar mal do pai ou da mãe, alienado, e muitas vezes impede a visita, intercepta presentes e cria toda uma situação onde a criança gradativamente vai se afastando do pai, do alienado, ou da mãe, mas normalmente é a mãe que faz a alienação, e a criança interpreta isso como abandono. Então, esse processo ele pode se dar de duas formas, né? A pessoa que está alienando, ela pode tanto fazer isso de forma deliberada ou de forma inconsciente. A gente percebe que é um processo que está extrapolando a normalidade, porque a criança passa a ter sintomas, desenvolver sintomas, e quando a síndrome já está instalada, a criança passa a rejeitar o pai ou a mãe, passa a rejeitar, passa a temer, então a gente já percebe que nesses casos a síndrome já está instalada. Quando a senhora fala síndrome, quer dizer que é como diagnosticado como uma doença, então? Exatamente. Né? E neste conceito de alienação, quando você abordou no início, doutora Yara, você disse que a alienação pode ser causada pelos genitores. Os genitores são identificados como os pais. Somente os pais são aí os autores da alienação parental? Não, muitas vezes os familiares do alienador participam do processo de alienação. Tem até um caso que eu atendi há muitos anos, quem fez a alienação foi o pai, e uma coisa muito séria acontecia, né? Esse menino, ao chegar na casa do pai, os porta-retratos depois da separação foram mantidos e a foto da mãe era caprichosamente recortada dos porta-retratos e era feita toda uma campanha contra a mãe, e a mãe é quem me procurou. Né? Inclusive me procurou, isso foi antes de 2010, a lei foi promulgada em 2010, né? Isso foi um processo anterior, né? Nem se falava em alienação parental. Eu sei que foi um processo muito difícil, porque a criança veio, quem me procurou foi a mãe. A criança, ao chegar no consultório, na primeira sessão, ela realmente manifestou claramente esse conflito.
Na sessão subsequente, quando já tinha tido contato com o pai, já passou a me rejeitar. Então, foi um processo muito difícil. Eu precisava me comunicar com papéis embaixo da porta. A criança passou a me agredir. Né? Com o tempo, eu consegui abrir o espaço, né, para que a criança manifestasse ali o conflito afetivo, porque na linguagem plástica, a criança tem uma linguagem plástica. Então, é no brinquedo, não no discurso, é no brinquedo, é na simbolização que ela vai manifestar que gosta, que tem afeto pelo cônjuge, só que ela não tem o direito de sentir. Né? Então, foi dentro desse contexto que, gradativamente, eu fui conseguindo trazer voz a essa criança, né? E mais para frente eu consegui fazer a mediação desses pais, que hoje são amigos, e a criança não chegou a conseguirmos reverter esse quadro da síndrome. Antes de nós irmos para um rápido intervalo, eu gostaria da sua colaboração para esclarecer para quem nos escuta se a alienação parental só pode ocorrer entre casais que estão separados ou divorciados. Olha, normalmente ela é feita por um dos genitores. Na situação de separação, no casamento isso não acontece. Olha, muitas vezes acontece, mas aí já se trata de patologias um pouco mais graves. Muitas vezes a mãe tem lá uma patologia um pouco mais grave, então ao nascimento do filho, ela forma uma relação simbiótica com a criança doentia, e aí começa a realmente alienar o pai. Então isso realmente pode acontecer, sim. Quais são os comportamentos do alienador? Porque nós já sabemos que isso provavelmente seja uma doença, é uma síndrome que compromete a família, mas quais são os comportamentos desenvolvidos pelo alienador? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar uma coisa. Existem duas formas do alienador fazer alienação. Isso pode se dar de forma consciente ou inconsciente. Vou falar bem rapidamente, porque isso é um assunto complexo. De forma consciente é quando o alienador tem alguns traços de perversão, uma sociopatia leve. Nesses casos, a pessoa trata as pessoas como objeto, mesmo que seja o próprio filho. Aí, nesses casos, a criança vira realmente uma arma de vingança contra o genitor, de forma deliberada. E é difícil se identificar, porque normalmente são pessoas altamente sedutoras e convincentes. Quando se dá de forma inconsciente, também é difícil de identificar, porque essas pessoas realmente acreditam nisso. Né? Então, o alienador, ele projeta sobre a criança, num processo que em psicanálise a gente chama de identificação projetiva, projeta sobre a criança sentimentos de desvalia, abandono, e a criança realmente passa a se comportar como se fosse a mãe. Então, ela reprime o afeto pelo pai e passa a se comportar como a mãe. Né? Consegue exemplificar para nós, tanto da forma consciente como inconsciente? Na realidade, os comportamentos manifestos são muito parecidos. A gente vai perceber isso dentro de um atendimento psicológico, de uma perícia, né, muito bem feita, a gente percebe. Agora, o comportamento que se vê é muito parecido, né? Porque o alienador, ele faz toda sorte de críticas em relação ao genitor alienado, que vai desde críticas, situações onde o genitor impede a visitação, e a criança fica aguardando muitas vezes o pai, e é dito a ela que o pai que não veio, então isso reforça o sentimento de abandono, sendo que não é verdade. Muitas mães, acabam impedindo o contato telefônico. Eu atendi uma criança que o telefone ficava em cima do armário, outra, a mãe trancava o telefone dentro do armário, sumia com os telefones da criança. Os presentes são interceptados, então o pai dava roupas, a mãe sumia com as roupas, sumia com os presentes, até a alimentação. Né, era colocado ali na recepção, na portaria do prédio, semanalmente, compras, a mãe distribuía e não permitia que isso viesse para a casa dela, ou seja, e cria toda uma situação onde a criança realmente vai ficando assustada, né, vai ficando, porque ela realmente acredita que o pai, né, o alienado, aquele que está sendo alienado, realmente é uma pessoa perigosa. Então, ela vai entrando nessa crença. Isso quando não são impedidas visitas. Né? Normalmente, eu já atendi casos onde no horário
onde o pai vem pegar a criança, ele fica esperando de 2 a 3 horas na portaria do prédio, para depois a mãe chegar e dizer que a criança está com febre ou se recusa a descer. Muitas vezes em férias, né, quando o pai está para tirar férias com as crianças, ela entra com algum recurso dentro da justiça para impedir que o pai saia de férias. Então a mãe vai criando toda uma campanha, desculpa, eu queria sempre ressaltar, normalmente é a mãe, mas pode ser o pai, e há contribuição muitas vezes dos familiares. E quando muitas crianças resistem a esse processo, e quando a mãe não consegue, ela dá o golpe mortal, que é acusar o pai de abuso sexual. Né? E aí o golpe mortal vem quando se entra na justiça, né? E aí quando chega lá para o juiz, ele é obrigado realmente a suspender as visitas para que se inicie uma perícia. Aí realmente a coisa se complica, porque uma perícia hoje demora de 1 ano, 2, eu já peguei casos que demorou 3 anos, e é o tempo, muitas vezes, onde a síndrome se instala de vez e se torna irreversível. Então, isso é importante saber. Para que a síndrome se instale, quanto tempo mais ou menos demora desse comportamento? Isso é rápido, é curto? Como funciona? Olha, depende da criança. Eu tenho uma criança que sofreu esse processo dos 3 aos 9 anos. E ela não entrou na síndrome, mas ela está desenvolvendo uma depressão infantil séria. Desenvolveu uma depressão. Agora, dependendo da estrutura da criança, ela em poucos meses, ela já entra realmente na síndrome. Isso varia, né? Então, isso também acho que é importante ser esclarecido. Quais são as consequências, acho que na esfera psicológica ou psíquica, né, da criança, para a criança, dessa síndrome, desse comportamento que os pais praticam? Então, a criança, nessa síndrome, ela perde o direito de ter o seu desejo, de sentir os seus afetos, ela perde a sua individualidade. Então, isso traz sérias consequências, porque ela está numa fase de desenvolvimento emocional e cognitivo. Então, ela não pode tomar posse dos seus afetos, da sua verdade. Ela vive uma verdade que não é sua, uma história que não é sua. Então, isso compromete todo o desenvolvimento da criança, cognitivo, emocional, social também. E, além disso, ela desenvolve vários sintomas. Muitos desses sintomas, eles são comuns a várias outras patologias. É por isso que é necessário realmente um profissional especializado para fazer o diagnóstico diferencial. Nessa questão que a doutora Herta fez, as implicações então não seriam somente psicológicas para a criança? Não. Psicológicas, cognitivas e sociais também. Como quem está nos escutando pode identificar a distinção dessas implicações? Como é que se alcança essa alienação parental? Como é que ela é identificada? Da forma social, da forma psicológica? Como você apresentaria? Então, como eu estava dizendo, muitos desses sintomas são comuns a muitas patologias. É por isso que se requer um tal diagnóstico diferencial. Mas falando um pouquinho desses sintomas. Os sintomas, eles são desenvolvidos toda vez que a pessoa não tem voz, ela não pode expressar verbalmente, não pode simbolizar aquilo que ela está sentindo. Então, isso é reprimido e se transforma em sintomas. Então, assim, e como a criança está numa idade de formação, o que seria afetar a parte cognitiva? Né? A figura do pai dentro da psique da criança significa o terceiro elemento, é aquele que vem, a criança num processo normal de desenvolvimento, tem uma relação simbiótica com a mãe no primeiro ano de vida. Né? A palavra é desenvolvida a partir dos 8, 9 meses, ela começa a balbuciar lá as primeiras palavras, é onde a figura do pai se faz muito importante, é o terceiro elemento. Então, simbolicamente, a lei é o limite. Então, a criança não ter a figura paterna dentro da sua dinâmica, isso compromete muitas vezes o desenvolvimento da linguagem, a criança passa a ter dificuldade em lidar com limites, e existem outras consequências no desenvolvimento psicossexual. Porque tanto para o menino quanto para a menina é necessário uma figura masculina, ou no caso feminina, se a mãe for a figura alienada, para o seu desenvolvimento psicossexual normal. Então essas consequências vão se manifestando com dificuldades escolares, dificuldades no aprendizado, muitas vezes insônia, ansiedade, uma ansiedade enorme em contrariar o genitor que está praticando alienação. Isso pode se estender para o comportamento
social, dificuldade de adaptação, de socialização, né? Então, aparentemente, os sintomas são até comuns a outras patologias, né? Por isso que cabe realmente um processo de perícia e tratamento para se apurar realmente o que está acontecendo. Bom, dada a gravidade dessa situação, a lei tem várias possibilidades de sancionar, quer dizer, de dar uma resposta para evitar que essa situação perdure. Então, o cônjuge que pratica alienação, o genitor que pratica a alienação, ele pode perder desde a possibilidade da guarda, de visita e, num último caso extremo, até o pátrio poder. E isso é feito através de um processo judicial. Aí eu pergunto, o juiz, que é quem vai ter que decidir no final se ocorreu ou não alienação parental, vai se socorrer de uma perícia psicológica. Como que vai se identificar se isso está ocorrendo ou não? Porque essa é a grande dúvida. Olha, eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade para colocar uma das dificuldades que eu, nesses 30 anos, eu tenho atendido muitas crianças que vêm indicadas por advogados, né? Muitas dessas crianças sofrem todo esse processo e, infelizmente, o processo de perícia é muito longo, né? Então, voltando, né? Eu gostaria de colocar isso como gancho, que eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Mas o processo de perícia bem feito, ele vai realmente identificar que há uma discrepância entre o comportamento manifesto da criança e o comportamento dito latente, ou seja, o latente é aquilo que está no inconsciente. E, infelizmente, muitos dos psicólogos hoje em dia têm uma formação da psicologia cognitiva que é muito boa, mas ela não se presta a esses casos, porque a gente precisa realmente ter um conhecimento de psicologia profunda, de inconsciente, porque você não pode se pautar no discurso da criança nem no discurso da mãe. Quer dizer, não basta entrevistar, de então, jeito chegar lá, nenhum. entrevistar a criança, entrevistar a mãe, entrevistar o pai. E o que me preocupa é que muitos laudos periciais que eu tenho lido de uns anos para cá têm sido pautados no discurso, e os discursos são convincentes, né? Então, isso realmente é um problema. Precisa ser um perito com especialidade em psicologia profunda e, na minha opinião, precisa ter uma supervisão. Porque mesmo peritos muito experientes, muitas vezes podem se equivocar. Nós precisamos ter essa humildade. Estamos quase encerrando, doutora Yara, uma temática tão interessante, mas para quem nos escuta, se percebe que sofre alienação parental, isso tem acontecido em família, qual é a dica que você deixa aqui? Como é que essa pessoa pode buscar ajuda? Quem ela deve buscar? Se é um psicólogo, se é um advogado? Qual deve ser a atitude? Olha, em primeiro lugar, procurar um psicólogo clínico, porque que conheça o assunto, né? Buscar um psicólogo clínico, nesse atendimento a gente pode fazer esse diagnóstico e tentar ali fazer todo um trabalho familiar impedindo que isso chegue no judiciário. Isso é o que se deseja. Agora, se for possível, eu gostaria de terminar com a fala de um menino que eu atendi uns anos atrás, que realmente me tocou muito, né? Esse menino chegou, ele sofreu alienação por 6 anos e um dia ele chegou no meu consultório entristecido, olhou para mim e me disse: Yara, eu não aguento mais viver, não aguento mais viver, eu estou muito cansado. Meus pais vivem em guerra e eles não me envolvem nessa guerra e eu nasci inocente. Então eu queria deixar aqui como um apelo para me colocando agora como porta-voz dessas crianças, para que a gente possa realmente abrir um espaço para discussão, para tentar encontrar soluções para agilizar o atendimento dessas crianças quando chega ao judiciário.